Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a reação de adição de uma molécula de H2 a um alceno, que resulta, em um alcano. Essa reação é também chamada de reação de redução de alcenos ou ainda de hidrogenação. Essa reação, ela ocorre tanto na indústria quanto em escala laboratorial na presença de um catalisador e do gás H2, do gás hidrogênio. Os catalisadores mais comuns e utilizados são os catalisadores de platina e paládio. O catalisador de paládio, ele é sempre suportado em partículas de carbono, e por isso representados como PD/C. E o catalisador de platina é um óxido de platina, a PtO2. Nesses dois casos, essa catálise ela ocorre na forma heterogênea, ou seja, esses catalisadores não se dissolvem no meio. Normalmente, o alceno ele está em uma fase líquida, geralmente um solvente orgânico. O gás é injetado, ou bombeado nesse sistema líquido, e o catalisador permanece na fase sólida e fica como um sólido em suspensão. Nós vamos ver que isso vai influenciar no mecanismo dessas reações de redução. Essas reações de redução, diferente das outras reações de adição a alcenos, ela ocorre na forma cis, ou seja, os dois hidrogênios entram pelo mesmo lado da molécula, levando-a sempre que a gente tem a possibilidade de formação de isômeros cis e trans ao isômero cis. E isso ocorre devido ao tipo de catálise que acontece nesse processo. O catalisador pode ser representado como uma partícula em que vai ser adsorvido o gás hidrogênio na superfície dessas partículas. Uma vez adsorvido esse hidrogênio nessas partículas, essa partícula interage com o alceno, formando também um complexo entre o alceno e o catalisador. Já que nessa partícula, na superfície dessa partícula do catalisador, eu tenho vários átomos de platina ou de paládio que possuem orbitais vazios para receber os elétrons da ligação π do alceno, formando esse complexo. Uma vez formado esse complexo, os hidrogênios que também estão adsorvidos na superfície do catalisador são então adicionados a essa dupla. Então, devido a essa interação, as duplas são sempre adicionadas do mesmo lado da ligação dupla carbono-carbono. No final do processo, a gente tem o catalisador regenerado e o produto alcano desejado, reduzido. Uma coisa importante para falar dessas reações de redução, principalmente quando a gente utiliza o catalisador de paládio suportado em carbono, é que essa redução, esse tipo de reação, ela é seletiva para alcenos. O que quer dizer isso? Que sempre que eu tiver outros grupos funcionais presentes na minha molécula e empregar esse tipo de reação de redução, somente os alcenos serão reduzidos. Observe que aqui nesse exemplo, eu tenho nessa molécula dois grupos funcionais, o alceno e também tenho a acetona. Dependendo do reagente que eu uso para fazer essa redução, eu posso ter a redução tanto do alceno quanto da cetona. A cetona poderia ser reduzida a um álcool, por exemplo. Mas se eu uso sempre esse sistema, gás hidrogênio, catalisador PDC, normalmente eu tenho só a redução do alceno, da função alceno. E é o mesmo que está demonstrado nesse segundo exemplo, onde eu tenho a função éster e também tenho a função aqui do anel aromático, não é reduzido por esse tipo de reação, quando a gente emprega esses reagentes e esse catalisador. E um outro processo também importante dessa seletividade da reação são as reações de hidrogenação catalíticas utilizadas na indústria alimentícia. Aqui a gente tem um exemplo de uma parte de uma molécula, de um triglicerídeo, de gorduras, por exemplo, que são utilizadas
na indústria alimentícia, onde a gente tem aqui as funções alceno sendo reduzidas pelo uso desse sistema reacional. Gás H2 e o catalisador de platina suportado em carbono em etanol. Observe que o grupo éster da molécula é preservado. Os óleos vegetais insaturados, os quais geralmente contêm numerosas ligações duplas, são cataliticamente hidrogenados em larga escala para produzir as gorduras saturadas usadas na margarinas e gorduras sólidas utilizadas na culinária.